They're playing my favorite music! What do you mean favorite music? I mean, this one they're playing right now. It's my favorite music. Oh, you mean song. Yeah, it's pretty good. Hey guys, I'm Sui and today we're gonna talk about music. A maioria de nós ama música, né? Eu certamente adoro. E se tu é daquelas pessoas, assim como eu, que entra em pânico se esquece os fones de ouvido em casa, então essa dica é pra ti. Quando a gente tá aprendendo inglês, é muito comum a gente ficar na dúvida sobre a diferença entre as palavras song e music. Até porque elas têm a mesma tradução, né? Mas afinal, qual é o jeito certo de usar cada uma delas? Vamos começar com music. Tu pode usar essa palavra de 3 formas. Para falar de música em geral, para falar da disciplina música, aquela que a gente tem na escola ou na faculdade, e também para falar de partituras. Mas isso, como se não bastasse a gente ter 2 palavras para música, ainda tem múltiplas traduções. Como é que eu vou diferenciar cada uma delas? Calma, porque aqui é bem simples, é só prestar atenção no contexto. O contexto vai te dizer tudo. Quer ver? Deixa eu te dar alguns exemplos. I love all kinds of music. I love all kinds of music. Ou their music is classic. Their music is classic. Nessas frases, na primeira, eu tô falando de música em geral, que eu gosto de todos os tipos de música. E na segunda, que a música deles, provavelmente, a gente tá falando de uma banda ou de um grupo musical, é clássica. Bom, então falando do grupo ali, do grupo musical, eu posso deixar mais simples pra tu entender. Ó, por exemplo, Queen's music is classic. Queen's music is classic. Então eu tô querendo falar que a música do Queen é clássica, é um clássico do rock. We are the champions, my friend. Então, neste caso do Queen, eu tô falando de todas as músicas ou do gênero musical da banda Queen, que no caso é clássico. Não tô falando só das canções, uma só deles. Agora, se a gente ouvir alguém falar I study music at school. I study music at school. Ou ainda, he's always late for music class. He's always late for music class. Aqui fica claro que a gente tá falando de música no contexto escolar. A gente tá falando da disciplina. Já que no primeiro exemplo a gente tá usando o verbo study, estudar, e a palavra class na segunda, que significa aula. Mas agora, se eu te dissesse, please help me, this music is really hard to read. Please help me. This music is really hard to read. Read. Ler. Ler música. Quando tu escuta o verbo read, ler, sendo usado em relação à música, aí tu pode ter certeza que a gente vai estar se referindo à partitura, não a algo que tu escuta, ok? Ok, ready for more? Antes da gente continuar, se tu tá curtindo essa aula, já te inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma aula bacana que a gente tem por aqui, ok? Voltando, então agora a gente vai falar sobre song. E pode ficar tranquilo porque é bem mais simples do que music, porque ele se refere somente a uma coisa, uma canção. Uma canção específica. Então, song pode ser traduzido para música ou para canção. Bora ver alguns exemplos? My mom loves this song. My mom loves this song. The lyrics of this song are so sad, they always make me cry. Credo, que triste, hein? The lyrics of this song are so sad, they always make me cry. No primeiro exemplo, fica claro que a minha mãe ama uma música ou uma canção específica, enquanto no segundo a gente tá falando das lyrics, da letra de uma música. Em nenhum momento a gente tá falando do gênero musical ou de uma música como um termo em geral. A gente tá falando só da canção, ou seja, da song. Outro ponto importante é que song pode ser usado no plural, enquanto music não tem essa possibilidade. Olha só. There are many songs about love in this repertoire. There are many songs about love in this repertoire. Como estamos falando do repertoire de alguém,
E, portanto, de várias músicas ou canções diferentes, usamos songs no plural. Sim, com S no final. Song, singular. Songs, plural. Já music, por ser um termo geral, a gente nunca vai usar ele no plural. Mesmo se a gente estiver falando de vários gêneros de música, tá? Vai ser a palavra que acompanha music que vai ser colocada no plural. Nunca music. Bora ver um exemplo para ficar mais claro. I listen to many genres of music, but I prefer empowering songs. Percebeu como genres e songs ficam no plural, mas não music? Isso é porque a gente está usando music para falar de um termo geral, enquanto songs denota canções específicas com tom empoderador. E agora um bônus. Assim como no português, em inglês a gente também pode encontrar algumas expressões na hora de falar sobre música. Uma delas é jam, que é usada para falar da sua música favorita. Hey, this is my jam! Outra palavra que tu pode ouvir por aí é tunes. Literalmente ela seria traduzida para tons, o tom de uma música, sabe? I brought some tunes for our road trip. I brought some tunes for our road trip. E por último, beat. To beat é literalmente bater. Mas pode se referir à batida de uma música. For example, I love this beat. I love this beat. E aí, curtiu a aula de hoje? Se tu ainda ficou com alguma dúvida, não deixa de perguntar pra gente aqui embaixo também. Me conta aí, hein? What is your favorite jam? Vou estar olhando as respostas ali nos comentários, ok? See you next time. Bye bye!